bem, estamos de volta com o nosso programa Movimento Wesleyano, Histórias de um Coração Abrasado. Desta feita temos um convidado especial, é o pastor Elias Aguiar. Ele que teve uma vida abençoada em todo o Ministério da Juventude e agora exerce um pastorado eficaz na 5ª Região Eclesiástica com o bispo Simvaldo Coelho. Vamos ouvir a sua história, vamos conhecer um pouco mais dele, uma pessoa que tem trabalhado há muitos anos, inclusive foi amigo meu em tempo de juventude, trabalhamos juntos, continuamos amigos, embora separados, longe, mas com o mesmo objetivo, de cuidar da Igreja de Cristo e pregar o Evangelho. Vamos agora ouvir o pastor Elias Aguiar com o seu testemunho, com o seu depoimento e conhecer um pouco da sua vida na história que ele tem no coração. Bem-vindo ao Movimento Wesleyano, Histórias de um Coração Abrasado. Pastor Eliseu, eu costumo dizer que eu sou filho e neto de metodistas. Eu nasci num lar metodista, ainda não existia a Igreja Metodista Wesleyana. Eu nasci em 1961, a Igreja Wesleyana só nasce em 67. Os meus pais eram metodistas, os meus avós, tios, todos metodistas. E é interessante até que com o surgimento da Igreja Metodista Wesleyana, a minha família é também fundadora de uma das igrejas no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Começou com 7 pessoas, meus avós, meus pais, tios, sem contar os filhos menores, né? Então começa a Igreja Metodista Wesleyana no bairro chamado Pantanal. Todo mundo conhece o Elias, o Moisés lá do Pantanal. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer da onde saímos. E nasci no Rio de Janeiro, porém fomos criados em Duque de Caxias. As reuniões de oração, de vigílias, do início do grande avivamento que estava acontecendo no Brasil, porque não foi só na Metodista, foram em várias igrejas na década de 60, né? Surgiu a Metodista Wesleyana, mas também surgiram outras igrejas renovadas, a Batista renovada, a Presbiteriana renovada. Mas a nossa história, a Igreja Metodista Wesleyana nasce dia 5 de janeiro e eles acompanharam tudo, inclusive os concílios metodistas. E ela vai ser constituída em fevereiro de 1967. Em 17 de março de 67, surge a Igreja Metodista Wesleyana do Pantanal, onde os meus familiares iniciaram, são fundadores. Pastor Eliseu, desde os 12 anos, eu posso dizer que sou, como se dizia, tenho cadeira cativa nas convenções, retiros. Meus pais permitiram aos 12 anos que eu começasse a frequentar as convenções e peguei alguns diretores, na época Silmar, depois outros diretores bem antes da nossa turma, né? Peguei Silmar, peguei Jairo, peguei Cláudio Divino, peguei Gervaldo, os 4 anos do Gervaldo seguido, depois o Odilon, e aí veio o Arlindo, aquele período meio turbulento, e logo a seguir Simvaldo Coelho, hoje bispo Simvaldo Coelho. A minha decisão por batismo aos 12 anos. Batizei dia 21 de outubro de 1973. E a minha experiência foi já dirigindo o culto aos 13 anos, pregando já na igreja. A primeira vez que eu preguei eu tinha 13 anos de idade. E na época não tinha essa coisa de departamento de jovens, adolescentes, pré-adolescente, criança. Então era criança e mocidade. E aos 13 anos, pasme, eu fui eleito diretor da mocidade da igreja. Com 13 anos eu era membro da igreja, pude concorrer e fui eleito.
Então, a minha experiência de liderança já começa muito cedo. Eu creio, assim, que nessa experiência, Deus foi trabalhando na minha vida. Só que tinha uma palavra profética já dada à minha mãe, toda a minha formação, do meu irmão também, que é pastor Moisés Aguiar, toda a formação dos 2 filhos foi voltado para o ministério. É como se Deus desse a ela, principalmente ela, não quer dizer que meu pai não participou, mas muito mais a minha mãe, Isaura, dessa formação. Então ela cuida como se não fosse filhos dela. Ela cuida para Deus. Mais ou menos aos 10 anos, nós tivemos uma palavra profética do pastor Mário Roberto Lindeston. Eu e o meu irmão, o pastor Moisés. Como só 2 filhos e homens, a gente naturalmente brincava, quando enchia de brincar, brigava. E minha mãe preocupada, porque ela queria a melhor formação e queria que os filhos fossem o tempo todo assim, atitude de cristãos e não envolvido em brigas, não envolvido em nada que pudesse tirar aquela vida cristã. Coisa também que às vezes se esquecia que éramos crianças, né? E eu lembro, e meu irmão também lembra, e a gente teve a oportunidade, antes do pastor Mário Roberto Lindos partir para o Senhor, de sentar com ele e fazer ele lembrar desse momento. E minha mãe, no concílio, depois de um culto que ele pregou, pediu para que ele orasse por mim e pelo meu irmão, dizendo assim: pastor Mário, ore por esses meninos, eles me dão tanto trabalho, eles brigam muito, toda aquela preocupação dela. O pastor Mário orou, e impôs as mãos sobre a minha cabeça e do meu irmão, e quando ele terminou a oração, ele disse assim: não se preocupe não, minha irmã, os 2 vão ser pastores. Então essa foi uma palavra profética mais direta que eu e meu irmão ouvimos. O meu irmão teve a experiência dele, bem diferente da minha. Eu logo tomei a decisão de ser membro da igreja. Eu comecei a ter experiência aos 12 anos, nas vigílias, nos momentos de oração na igreja. Não perdia vigília, e eram vigílias de noite. Começava às 10 da noite do sábado, terminar 7 da manhã no domingo, e a gente direto para a escola dominical. Esse momento do avivamento, nós vivemos tudo isso. E a liderança, ela foi pulsando dentro de mim, porque muito cedo fui chamado, fui desafiado a estar à frente de cultos e já pregando, enfim. Eu lembro que aos 17 anos, eu e meu irmão, a gente como que, um ano eu era diretor, outro ano ele era diretor, ele já estava começando a ter a experiência dele também. E a minha experiência em liderança de juventude, no distrito de Duque de Caxias, eu não cheguei a ser o supervisor. Supervisor na época que eu cheguei junto com ele, trabalhei com ele, o irmão Ezequiel. O Ezequiel era o supervisor e eu era o vice dele. Só que eu participava muito mais dos eventos gerais e das reuniões. O Ezequiel, ele tinha menos tempo que eu, e o trabalho e tal. E eu comecei a aparecer um pouco mais para o líder geral na época, que era o bispo Simvaldo. Só que nós já nos conhecíamos há muitos anos, né? Eu conheci o bispo Simvaldo aos 12 anos de idade, numa dessas convenções que a gente já participava. Um processo de Deus na minha vida. E houve um momento, quando eu tinha entre 17 para 18, eu faço aniversário em agosto, então eu não tinha 18 completo, e eu fui então convidado a fazer o seminário. Eu fiz o primeiro ano no Instituto Bíblico Pentecostal. Pela localização, já tínhamos o Ceforte, mas não foi trabalhado comigo, e eu acabei fazendo lá no Instituto Bíblico Pentecostal. Tive alguns professores interessantes, né? Lourenço Osso, Antônio Gilberto, gente de um padrão, de um nível.
Ao terminar aquele primeiro ano, pastor Eliseu, eu confesso que eu me frustrei com algumas situações que eu vivia, né, com algumas pessoas que eram ligados à liderança na minha formação, e eu dei uma recuada. E eu recuei isso até 1985. E aí eu retomei o seminário. A minha história com a minha esposa, Ângela, que eu costumo dizer que, eu posso dizer que eu tenho uma paixão, né? É Ângela Maia da Paixão, e eu acrescentei o Aguiar. Então a minha paixão, eu conheci a Ângela, ela tinha aproximadamente 8 anos para 9 anos, eu tinha 9 para 10, no máximo isso. E nós crescemos juntos na igreja. Os pais dela moravam em Bom Sucesso e mudaram para Duque de Caxias e foram, mais a mãe, né, que já era cristã, e se membrou lá na igreja wesleyana, que os meus avós fundaram, e crescemos juntos ali. E quando Ângela fez 15 anos, eu pedi ela em namoro. Eu esperei esse tempo todo, e a gente namorava de olho, aquela coisa de que, não sei se você pegou, e alguns dos que estão vendo esse vídeo, o início da igreja wesleyana, uma coisa estranha, não vou dizer que ia acontecer em todos os lugares, mas homem de um lado e mulher do outro. E as crianças sentavam na frente, os meninos de um lado, as meninas do outro, só que ficavam um de frente para o outro. E a gente cantava, tinha a apresentação das crianças, mas durante o culto a mensagem está rolando, não tinha o cultinho das crianças. O entendimento de uma criança de uma mensagem às vezes não é tão, e a gente ficava olhando um para o outro, piscando o olho e tal. Só aos 15 anos, quando ela fez 15 anos, eu já estava quase com 17, que eu pedi Ângela em namoro. Então, houve um período de namoro aí, muito rápido, e a gente veio reatar esse namoro quando Ângela já tinha 19 anos, eu tinha 21 anos, e viemos a casar, eu com 23, ela com 21 anos. Temos uma diferença de quase 2 anos. Como casamos em setembro, eu já tinha completado os 23 e ela também já tinha os 21 anos. E né, tu me conheceu antes, porque isso casamos em setembro de 84. E já nos conhecíamos antes. Bispo Simvaldo é nosso padrinho e é uma alegria, eu gosto de citar, porque os amigos a gente tem que citar toda a participação deles na nossa história, né? E eu falo assim com alegria, hoje realmente não só amizade, mas até mesmo dentro de um cenário de liderança da nossa igreja, para mim é uma honra dizer, ele é meu padrinho de casamento. Não é que eu penso que Deus proporcionou isso. Porque quando nós voltamos, eu disse que comecei a namorar, ela tinha 15, depois teve um período, e a gente só vai retomar, em definitivo, aí para casar. Eu fiz a seguinte colocação para ela, você sabe que você pode estar casando com um pastor, isso antes de casar. E ela disse, sim, eu sei, e não tenho dúvida do seu chamado, e creio que Deus logo, logo vai confirmar, e você vai voltar ao seminário.